colocando o stream no ar. Deixa eu só ver se está tudo certo e já iniciamos a nossa aula. Bem, a princípio parece que está tudo certo. O pessoal já está conectando. Deixa eu só ver se está tudo ok e já iniciamos. Bem, vamos lá então. Na aula passada, então, nós vimos a respeito começamos a ver a respeito do SQL Alchemy e do Z3C Form, né? Então, até a aula passada a gente tinha visto a parte de esquemas, a parte de interfaces. Eu já tinha introduzido a ideia, mas nós não tínhamos começado a codificar ainda, né? Eu já tinha discutido o que nós íamos fazer no projeto e eu não tinha na prática ainda começado a codificar o código, né? Vai ser o que a gente vai começar a fazer hoje. O trabalho de codificação dessa aplicação SQL Alchemy com o Z3C Form, tá? Se alguém de vocês puder me dar um retorno sobre como está o áudio, eu agradeço. Aí já iniciamos a nossa aula de hoje. Ok. Bem, na aula passada, então, a gente tinha parado nesse código aqui, o shiru.alchemyform, que é um projeto que eu criei, que já está no GitHub, para hospedar o código-fonte desses exemplos que a gente vai fazer de SQL Alchemy com o Z3C Form, tá? Por enquanto ele está vazio, né? A gente vai começar a codificar agora. Só lembrando o contexto, né? A gente está num curso de Plone para integradores, né? Então, a gente no início do curso a gente viu Plone integrado a Java, usando Web Services. Poderia ser Plone integrado com qualquer sistema, com qualquer linguagem. A gente acabou adotando Java em cima de um Tomcat com Apache Axis e fez o Plone chamar Web Services, fazer chamadas SOAP WSDL. Fez aí um produtinho que foi o shiru.ws, para fazer essas chamadas com timeout, com cache, usando o main cache D, né, fazendo isso de uma maneira bem estruturada. Eu já expliquei os conceitos de view, tanto grokada quanto registrada nos XML. A partir de hoje a gente vai começar a codificar o segundo produto, que é o Shiru Alchemy Form, que ele vai ter tanto o acesso ao Z3C, Z3C.form, que é a gente vai utilizar ele para fazer a parte de formulários, quanto a parte de SQL Alchemy, que é a parte de banco de dados relacional. Então, quando a gente não for fazer as nossas integrações fazendo através de Web Services, certamente a gente vai ter que, de uma forma ou de outra, né? Se não tem uma biblioteca própria para fazer isso, como a gente fez nas aulas anteriores, a gente vai acabar caindo numa aplicação Plone que vai acabar manipulando banco de dados relacional, que é o que a gente vai se focar até o final do curso, tá?
É óbvio que fazer um curso para integradores em tão pouco tempo é meio pretensioso, de certa forma, porque fazer integração com Plone pode envolver muitas coisas. Mas eu decidi focar nesses tópicos específicos, né, que é falar das tecnologias do ZOP3 Component Architecture, especificamente para Web Services e para componentes SQL. Tá? Vamos lá, vamos dar continuidade então. A minha máquina virtual já está rodando, a máquina que tem o código. Vamos começar agora a codificar, evidentemente, os modelos e as interfaces para conseguir manipular esse banco de dados. Tá? Eu já comecei a rascunhar o código para a gente não perder muito tempo com código repetitivo. Tá? Então agora eu vou abrir ele aqui. Vamos lá. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Vamos fazer SSH no nosso servidor, que é a máquina virtual que está rodando. E aqui dentro é onde é que a gente vai codificar o nosso código. O código que a gente está desenvolvendo, ele está no opt zope plone zinstance src. E aqui dentro ele vai estar em Chiru Alchemy Form. SQL Alchemy com Z3C Form. Eu chamei isso de Alchemy Form, que é o exemplo que a gente vai usar aí. É como se fosse um CRUD que a gente vai desenvolver, um pequeno CRUD, né? Um CRUD que a gente diz é a aplicação que faz inserção, alteração, exclusão e consulta, né, de dados, né? Como se fosse uma pequena aplicação de banco de dados para manipular informações dessas tabelas, tá? Só que usando esses frameworks. Então, fazendo isso, obviamente que a gente vai ter que enxergar uma série de conceitos aí, que são conceitos mais elaborados. Fazer o CRUD em si, a gente poderia usar ferramentas mais simples do que isso, mas já que o objetivo aqui é tratar esses frameworks e entender esse tipo de infraestrutura de software, vamos tentar fazer direitinho, né? Fazendo com o Z3C. Então vamos lá. Como a gente tinha visto, tudo começa nesse módulo db.py que a gente estava começando a implementar, né? Se vocês puderem retornar como é que está a visualização do código na tela, seria legal. Eu acho que já está razoável, deve dar para enxergar razoavelmente bem. Mas como eu falei, né, o vídeo que ele é entregue para vocês depois, ele sai um pouco melhor, né, a qualidade. O vídeo da transmissão ao vivo ele baixa um pouco a qualidade para eu ter a garantia que não vai sair travando, picotando aí para quem tem problemas de banda, que é muito comum acontecer. Tá? Então vamos lá. Esse código aqui, o que eu fiz? Eu peguei o código do il.spdo, que é aquele projeto que eu citei na aula passada que eu desenvolvi para o Senado, e eu fiz uma versão reduzida dele, eu dei uma enxugada. Tá? Ele usa, aqui embaixo, nessa parte aqui, um arquivo de configuração, tá? Esse .config aqui. Então, eu vou começar por ele. Tá? Esse módulo de configuração, eu deixei algumas coisas bem simples nele, que todo mundo precisa em uma aplicação de banco de dados. Tá? Primeiro, ele tem aqui um DSN. Tá? O DSN é uma string de conexão que o SQL Alchemy usa para conectar no banco de dados. Tá? Então aqui eu já configurei ela botando o usuário e senha como sendo root, e o banco de dados que a gente criou na aula passada se chamava agenda. Lembrem que o exemplo que a gente vai desenvolver é um exemplo bem simples, só um cadastro de pessoas, botando aí as UFs. Né? A UF eu vou fazer numa tabelinha separada só para mostrar como é que funciona o relacionamento. Então, essa aqui é a string de conexão que o SQL Alchemy está utilizando para MySQL. Se, por exemplo, a gente estivesse conectando num SQLite, seria SQLite, e aí o restante dos parâmetros de configuração. SQLite, ele pode rodar em memória também, né? Se tu botar só SQLite, // ele roda em memória e não usa tabela nenhuma, não usa banco nenhum, ou seja, depois que tu fecha o banco, ele destrói todas as informações. Mas ele aceita, né, PostgreSQL, aceita Oracle, o SQL Server, né, o que vai mudar é só a sintaxe dessa string de conexão. Eu estou dando essa como exemplo porque ela é bem elucidativa, né, e geralmente com pequenas adaptações você consegue mudar de banco, só tem que ter o driver na SQL Alchemy instalado.
A parte de drivers a gente já instalou aula passada no build-out, que é o Python MySQL, né? Se a gente estivesse, por exemplo, usando o SQL Alchemy com Oracle, teria que ter o driver do CX Oracle, que é o driver que a Oracle usa, que o pessoal da SQL Alchemy usa para conectar no Oracle. E assim por diante, né? E aqui embaixo eu tenho uma variável TableArgs, que a gente vai usar ela bastante, que é para dizer que as tabelas elas vão ser criadas com o InnoDB e com o charset do TF8, para já gravar as informações codificadas em um TF8. Tá? InnoDB por quê? Porque para o MySQL ter suporte a transações e suporte a relacionamentos, que são duas coisas que a gente vai usar, eu tenho que ter o formato InnoDB. O formato MyISAM, que é o formato padrão do MySQL, não suporta isso. E depois eu tenho alguns flags aqui, tipo create all tables, é porque eu tenho lá um script que ele vai servir como uma espécie de teste unitário, que a gente roda, ele vai interpretar todas as definições de classe e vai criar para mim as tabelas no banco, baseado nos modelos que eu defini no meu código Python. Ele já vai criar as tabelas com as colunas, os relacionamentos, tudo certinho. E uma variável createSamples é que esse mesmo código que cria as tabelas, eu vou popular o meu banco com alguns dados de teste. Tá? Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai fazer isso. Esse disableVersions é o seguinte, é uma variável que eu criei, eu usei isso também no SPDO, é uma variável que eu criei para adicionar um módulo opcional na minha aplicação que faz banco de dados temporal. Tá? Como é um negócio relativamente simples de fazer, não tem maiores dificuldades, eu já vou mostrar para vocês como é que usa esse código, porque ele é baseado numa metaclasse e a gente vai ter que acabar usando ela para fazer a integração com o Zope. Então eu já vou mostrar como é que funciona isso, mas depois vocês podem desligar ou arrancar essa parte fora do código caso vocês não tenham interesse. Basicamente o que ele faz é algo que já tem por padrão nos objetos Plone, que é o controle de versão. Ou seja, você tem um documento, você foi lá, colocou o conteúdo no documento, esse documento sofre uma modificação, então o Zope ele usa aquela ferramenta, o Plone ele usa a ferramenta chamada CMF Editions para rastrear as modificações que esse documento sofreu ao longo do tempo. Então ele vai guardar todas as versões. Isso aqui é uma implementação que eu fiz com o SQL para ter a mesma coisa no banco de dados relacional. Então eu vou ter uma tabela auxiliar que vai guardar todas as versões que esse meu registro vai ter ao longo do tempo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso funcionar. É relativamente simples, depois que eu deixei bem mastigadinho um módulo para fazer isso. Mas, enfim, nem todo mundo tem interesse nisso. Às vezes a própria estrutura da aplicação não convém fazer isso pelo tamanho potencial que essas tabelas podem ter. Tá? A gente pode ter um probleminha de performance aí, dado o tamanho disso. Eu tenho algumas outras coisas aqui, tipo validação de e-mails. Esse nosso sistema vai ter e-mails, vai ter lá num campo no cadastro que é um endereço de e-mail. É interessante validar se isso é de fato um e-mail. Então o que eu fiz? Eu canibalizei a expressão regular que o Plone utiliza para validar e-mails e coloquei aqui como uma variável, uma expressão regular da minha própria aplicação. Tá? Não tentem entender isso. Essa expressão regular é um absurdo de complexo, mas ela é basicamente a mesma expressão que o Plone utiliza para validar se um e-mail é válido ou não. Tá? Então até aqui são só variáveis de controle. Tá? Aí depois a gente vai usar essas variáveis lá no outro código. Essa parte aqui de baixo é uma parte importante, que ela ficou no módulo de config só por uma questão de conveniência, tá? Para ficar mais fácil de utilizar em outros lugares, como se fosse um módulo global aí. O que eu tenho? Essa parte aqui de baixo é a parte que vai me definir o meu Message Factory para eu ter suporte a traduções, a internacionalização de código. Então todos os lugares onde eu precisar de um Message Factory, eu já vou apontar essa instância de Message Factory que eu criei aqui no meu config. E o SQL Alchemy especificamente, ele precisa do conceito de session. Então aqui é um código que eu faço só um import do Z3CSA config e eu crio um named scoped session. Tá? O que é isso? Isso aí é só... A gente, quando analisa, eu não sei se vocês fizeram
o tutorial do SQL Alchemy que eu indiquei na aula passada, mas se vocês fizeram, vocês viram lá que o SQL Alchemy ele é fortemente baseado no conceito de sessão. As operações, elas não são traduzidas diretamente no momento, elas não são enviadas para o banco diretamente no momento que a aplicação executa essas operações. Elas são executadas em memória, primeiramente usando um pattern de session, é um design pattern, e aí no momento do commit, essas alterações elas são simplificadas num conjunto único de operações que são levadas para o banco processar. Tá? Então isso de certa forma é o grande diferencial, né? A gente tem ao invés de fazer as operações direto no banco, a gente faz numa sessão e depois o SQL Alchemy vai avaliar o conteúdo dessa estrutura de dados de sessão em memória e vai transcrever isso para operações no banco. Tá? O exemplo que eu costumo dar é o seguinte: se você tem, por exemplo, um objeto, tá? Um objeto que no caso representa um registro de uma tabela. Aí você foi lá e você leu o conteúdo desse objeto. Logo depois você alterou. Tinha uma propriedade de nome lá, você alterou o valor dela para Fabiano. E alterou logo depois para Fabiano Venmar. Quantas operações de escrita eu preciso fazer no banco quando eu vou dar commit? Eu só preciso fazer uma, não preciso fazer uma operação de alteração para logo depois alterar de novo. Então esse meu controle de sessão ele já vai simplificar essas operações. Ele sabe que a última modificação daquele dado é que vai valer. Tá? E ele faz isso de maneira atômica, diretamente no banco. Tá? É óbvio que internamente como o SQL Alchemy faz isso é um processo bem elaborado, né? Esse controle desse pattern de sessão. Mas para o nosso código o que a gente precisa saber é como que a gente cria essa sessão e nos momentos onde a gente for utilizar, saber como é que a gente acessa isso, né? Então a forma como eu criei é fazer esse import, que é é uma espécie de factory para sessões. Factory é um pattern também, que é um construtor de objetos, tá? E aí o que ele recebe? Ele recebe só um identificador de qual é o nome da sessão, porque você pode ter diversas sessões sendo executadas em paralelo no teu sistema, tá? Então, na verdade, esse named scoped session com esse identificador Alchemy Forms é só uma forma genérica de definir isso, tá? No nosso caso aqui a aplicação, como ela só tem uma conexão com o banco, ela só vai ter uma sessão, que é essa sessão que está identificada por Alchemy Form Session, tá? Então é bem simples. O que a gente vai fazer é que quando a gente precisar de sessão a gente vai usar esse método e quando precisar de um message factory vai usar essa variável aqui, tá? A gente vai ver depois como é que usa isso, tá? Muito bem, vamos agora para o módulo DB. No módulo DB a gente vai usar essas variáveis aí. Aonde? Aqui, ó. Tá? Aqui eu estou importando shiru.alchemyforms.config import default DSN, minha string de conexão, table args, para dizer que ela ir no DB, e os flags create all tables, create samples e o session. E o session que eu vou utilizar, evidentemente, para fazer manipulações de banco. Tá? O que mais que eu preciso importar? Bem, vamos lendo o código e aí vamos marcando aquilo que a gente de fato usa. Tá? Primeira coisa. A primeira linha do código é definir um base. Tá? Esse base eu já tinha falado que a gente está desenvolvendo um código que ele é no estilo declarativo. Né? Quem também teve tempo lá de seguir o tutorial de documentação da SQL Alchemy viu que existe uma forma declarativa de trabalhar e a forma mais explícita, onde você define as tabelas e depois as relações numa estrutura de dados separadas. Então, como a gente vai fazer tudo declarativo, a gente tem que ter uma classe base que herda de declarative base. Então a gente começa importando o declarative base direto do SQL Alchemy, tá? E aí depois a gente passa para ele, nesse caso, uma metaclasse que é o versioned meta, tá? Essa metaclasse, ela está sendo importada desse arquivo de history, que é um módulo que é o módulo que controla que faz o meu controle de versão do banco de dados, tá? Por padrão, eu poderia fazer um declarative base, abre e fecha, sem passar metaclasse nenhuma. Tá? Isso
em teoria, já seria o suficiente para eu conseguir ter a minha classe base correta para eu conseguir trabalhar. A diferença é que eu fazendo assim, deixa eu botar aqui para cima, eu vou botando para cima os imports que a gente vai usando, né? A diferença é que esse versioned meta aqui, ele é uma meta classe que já vai implementar o controle de versão. O que vai implementar a integração com o Zope é o versioned listener, que está aqui embaixo. Tá? Aí esse cara, além de ter o controle de versão, ele faz a integração com o Zope, para ter o two-phase commit. O que é isso? Eu expliquei também na aula passada brevemente, mas é que o Zope ele tem uma transação, ele tem um fluxo de transação. Ou seja, eu vou lá, a transação ela começa quando o request começa a ser processado e ela vai dar commit caso algum dado tenha sido modificado durante esse período, no momento que o response é devolvido. Então, logo que o response começa a ser devolvido, o banco executa o commit. Se a transação modifica um dado no ZODB, essa transação é uma transação que está só no contexto do Zope. Agora, se o Zope, além de ter uma transação no contexto ali do próprio Zope que está sendo processado, ele efetua uma transação no banco de dados relacional externo, na verdade eu tenho duas transações, e uma depende da outra. Então, se você tinha, por exemplo, modificado um dado lá no ZODB, sei lá, adicionado um conteúdo, ou atualizado o catálogo, você modificou o ZODB. Isso é uma informação que vai ter que sofrer commit no ZODB. E logo depois que você fez isso, você foi tentar modificar um banco de dados relacional. E lá você feriu uma integridade relacional, você tentou apagar um dado que não existe, ou seja, você acabou sofrendo um rollback lá no banco de dados relacional. Isso vai gerar também um rollback no banco de dados orientado a objeto, e é por isso que esses mecanismos de transação, na hora que a gente cria eles têm que estar amarrados. Tá? Eles têm que estar integrados. Quem faz isso é aquele componente Zope.SQLAlchemy, que é quem faz a integração do SQLAlchemy com o Zope. Isso já está lá no nosso build-out. Eu vou abrir só para lembrar a vocês. Lá no finalzinho do nosso build-out a gente tem o componente Zope.SQLAlchemy, que faz essa integração dos modelos relacionais. Está aqui ele. Tá? E aí tem o Z3CSAconfig, que é só uma camadinha por cima desse Zope.SQLAlchemy, que ele permite você ter um controle visual de como essas conexões para o SQLAlchemy são feitas. Do jeito que a gente está trabalhando aqui, por enquanto, esse controle de conexão ele é feito por aquela string no arquivo de configuração. Mas a gente pode trabalhar para que isso seja modificável via interface web, né, via componente, via interface do próprio Plone. Eu já vou fazer o código pronto, é óbvio que a primeira vez que eu implementei isso aqui eu levei um bom tempo para fazer tudo. Mas agora, como eu já tenho o código mais ou menos esquematizado, eu posso simplificar ele e deixar mastigado para quando vocês forem fazer, já terem isso pronto. Tá? Muito bem, então aqui eu criei o base, e depois nas definições das minhas classes, que vão virar as minhas tabelas, eu uso esse base como classe base. Tá? Então eu crio uma classe UF, e embaixo eu criei uma classe pessoa, as duas herdando de base, que é uma instância de declarative base. Passando, claro, a nossa metaclasse para ter controle de versão. Mas é um declarative base igual que está no tutorial da SQLAlchemy. Esse if aqui é o seguinte. Nesse if, eu estou testando se esse módulo DB está sendo invocado pelo prompt de comando. Eu estou executando python db.py. Tá? Ou seja, se esse DB estivesse sendo executado através de um import de um outro componente, ou seja, ele está rodando como um componente do Zope, isso não é executado. Isso só é executado quando eu estou rodando em linha de comando. Então o que ele faz? Ele cria uma instância de engine e cria um session. Essa instância de engine ele roda o create engine passando o DSN, que é que está no arquivo de configuração. Então, cadê o import do create engine? Create engine está aqui. É do próprio SQLAlchemy. Está aqui, create engine. E eu passo o default DSN, que é o que vem
lá do meu arquivo de configuração que eu mostrei antes. Tá? Tendo o engine, eu posso criar o meu session. Então eu rodo um session maker, passando o meu engine, e digo que eu quero usar nessa minha sessão essa extensão do Version.add Listener, que é para ter controle de versão nessa minha sessão. Tá? Basicamente é isso. Então a partir de agora, aqui eu tenho uma instância do meu session criada. Tá? Percebo que antes eu tinha session importado, que está aqui. Esse session importado, ele é desprezado no momento que eu rodo isso em linha de comando. Tá? Então aquele pattern que eu estou usando lá, que vem do Z3CSA config, ele é feito daquela forma para ele ser parametrizado. Para eu poder, através de uma interface lá do Plônico, poder manipular essa string de conexão. Aqui o que eu estou fazendo essa string de conexão ela ser explícita vindo do meu arquivo config, que está lá no file system. Tá? Então, isso aqui, na verdade, está sendo sobrescrito por essa instância de Session Maker aqui. Eles são objetos equivalentes, eles têm a mesma assinatura de métodos, eles herdam na mesma estrutura de classes, só que essa aqui é uma versão parametrizável dele, onde a origem do meu DSN é uma origem configurável através de uma ferramenta, e aqui eu estou fazendo isso por código, pelo código mais simples possível. Tá? E aí eu chego no código que me interessa, que é a definição da minha tabela, que é o mais fácil. Tá? A definição da minha tabela aqui é bem simples. Eu crio a minha classe, herdo de base, que é o meu declarative. Estou dando um implements do interfaces.f. Quem que é o interfaces.f? Bem, o interfaces.f eu estou estou importando o módulo. Fiz coisa errada aqui. Essa linha está fora. Eu estou importando o módulo interfaces, tá? E lá dentro tem que ter uma interface chamada i.uf. Não, interface iuf. Tá? Vamos abrir o interfaces aqui. Eu tinha começado a explicar ela ainda na aula passada. E a interface ela é a parte que vai depois me facilitar a adaptação desse modelo de dados para criar os meus formulários. Tá? Para eu criar o modelo de dados, eu não precisaria implementar interface nenhuma. Tá? Eu poderia omitir essa linha aqui. Essa linha eu poderia esconder ela. Eu estou declarando essa linha só porque depois, quando eu for trabalhar com o Z3C.form, eu vou usar essa implementação de interface para, através do conceito de adaptação, criar os meus formulários. Tá? Então, ela só está aí para isso. Aqui eu tenho o meu modelo de dados, o meu modelo de objetos, que é equivalente ao que no Archetypes a gente teria lá como os nossos fields. E, de certa forma, na minha interface, eu uso o Zope Schema. Que aí com o Zope Schema eu defino os meus campos, né? E com esses campos eu consigo, de certa forma, me assemelhar àquilo que teria no Archetypes com a definição de widgets. Tá? Percebam que há uma equivalência aqui, tá? Há uma equivalência praticamente de 1 para 1, tá? Ou seja, aqui eu tenho 3 campos, ID, sigla e nome. O campo ID é o inteiro, sigla é uma string de 2 caracteres e nome é uma string de 40. Chave primária aqui. Aqui eles não podem ser vazios e todos têm que ser únicos. Eu não posso ter 2 siglas iguais e não posso ter 2 nomes de UF igual na minha tabela. Então isso aqui são 2 constraints adicionais que eu estou criando. Né? É como se cada um dos campos fosse, de certa forma, uma chave primária. ID, sigla e nome. Se eu voltar lá na minha interface, eu tenho também ID, sigla e nome. Tá? Tem que tomar cuidado porque ID é uma palavra reservada do Python, né? Mas aqui eu estou usando ela livremente, não tem problema nenhum. Tá? Tem gente que não gosta muito disso. Eu não vejo problema se tu lembrar, né, das implicações que isso pode trazer. O que eu estou fazendo aqui? Eu crio uma classe eBaseFormSchema, que herda de FormSchema. Tá?
E aí depois, todas as minhas classes herdam de base, form, esquema. Seria o equivalente a eu fazer isso aqui, ó. Só para não ter mais uma indireção, seria o equivalente a fazer isso aqui. Tá? Form.esquema. Form.esquema. Quem é form.esquema? Tá ali, ó. Aqui eu estou importando o form de Plone Directives. Se vocês estão recordados, por que eu estou importando de Plone.directives a classe form? Para eu poder usar esse tipo de funcionalidade de controle de field set que eu estou usando aqui embaixo, ó, que é uma peculiaridade que não está no form esquema. Ela está porque o form esquema ele é genérico, ele de certa forma tem a ver com o Zope, não com o Plone. E no Plone o conceito de field sets é o conceito próprio do Plone, né? Então, para a gente controlar aonde cada campo aparece em cada field set, que seriam os metadatas do archetypes, a gente tem que usar uma classe diferente para poder usar essa sintaxe aqui, tá? É uma classe muito semelhante à classe padrão do form esquema, do próprio Zope esquema, tá? Mas ela tem essa peculiaridade dela ter essas vantagens adicionais aí, de poder manipular field sets e algumas coisinhas a mais. Tá? Mas basicamente é isso, só fiz a minha declaração aqui. Então aqui eu estou usando form e aqui estou usar esquema. Tá? Esquema eu estou importando lá do Zope esquema. Tá? Onde é que eu estou usando interface aqui? Lá nos validadores eu uso. Tá. Então, o que mais que tem de importante aqui nessa interface? Bem, aqui não tem nenhuma novidade, né? Aqui é só a definição das colunas que são exatamente como está na documentação da SQL Alchemy. Tá? Cada campo, cada coluna vai virar uma coluna da minha tabela SQL e cada classe vira uma tabela. Tá? Aqui que muda um pouco, aqui eu tenho que entender como é que funciona essa definição aqui de esquema. Tá? A definição de esquema ela vai me dar diversas classes, né? Dentro do pacote esquema eu tenho classe para inteiro, classe para string, classe para data. E aí o que eu faço? Eu instancio ela com título, descrição e mais alguns atributos. Nesse caso aqui, required false, porque o padrão é required true. Tá? Então se você não declara nada, o required ele é verdadeiro. Então aqui o que eu estou fazendo é criar um campo ID do tipo hidden, porque ninguém vai informar esse ID. Esse ID ele só vai ficar nos formulários como um campo escondido. Ninguém vai digitar qual é o ID do registro que a gente está cadastrando, porque esse ID ele é automático. Tá? Esse ID ele é automático. Como eu tenho uma tabela com ID primary key, esse ID, por convenção do SQL Alchemy, ele é autoincrementável. Tá? Então, é uma das convenções do SQL Alchemy já seguir essa estrutura. Tá? Tanto que a declaração do ID ela é opcional. Se você não declarar o ID na tua definição de esquema, o SQL Alchemy vai acabar criando uma chave primária ID autoincrementável. Eu gosto de deixar explícito, porque eu acho que explícito fica mais claro o que está acontecendo ali. Tá? E nas interfaces eu também gosto de deixar explícito, que ali tem um ID, tem um campo ID que está sendo trabalhado ali. Não quer dizer que você pode ser que você não vai digitar esse campo, como é esse caso aqui, mas esse campo existe. Tá? Então eu gosto de botar ele ali. O mesmo para a sigla e para o nome. Tá? Só que aqui vai mudar, em vez de esquema int, eu vou trabalhar com esquema textline, que é uma outra classe do Zope esquema, para trabalhar com uma linha de texto. Tá? Vou botar só assim.
Essa docstring está meio exagerada. E pessoa é semelhante, tá? E pessoa eu tenho aqui só uma definição de field set, endereço, onde eu tenho endereço, barra CEP, cidade e o FID num field set separado, num esquemata separado, mas depois eu tenho os campos na ordem que eu quero, que é o ID, o nome, o e-mail, o endereço, bairro, CEP, cidade, a UF é um pouquinho diferente. Percebam que o F e CEP são todos ou numéricos ou inteiros, tá? Não vai mudar nada. O CEP, inclusive, apesar de eu dizer que é só para digitar números, eu crio um campo texto e depois eu valido isso, né? Porque tem um cara sempre que vai digitar o tracinho, né? Então eu não vou impedir ele de fazer isso ou gerar algum tipo de erro automático. Agora muda no caso do ID, do ID da UF. Percebam que no caso da UF a gente não coloca como campo o F, a gente coloca o ID da UF, tá? Porque na verdade internamente o que essa interface vai mostrar para mim na tela é um choice, tá? Um choice ele é uma implementação específica do Zope Esquema para caixinhas de seleção, ou seja, você vai dar uma escolha para o usuário, um conjunto de opções para o usuário, e você vai pedir para ele escolher uma. Isso aí é equivalente, que a gente tinha no Archetypes, ao esquema de a gente ter um campo Selection Field, tá? Que a gente podia fazer uma seleção e depois definir um vocabulário. O vocabulário aqui também existe, tá? A gente vai ter que definir uma forma desse vocabulário ser registrado no nosso sistema através de uma utility, tá? Então tem uma receitinha de bolo que eu vou passar para vocês de como que esse vocabulário é registrado no sistema. Aqui na instância do esquema.choice a gente só passa o nome do nosso vocabulário, depois a gente vai definir ele. Required, true ou false, nesse caso é false, tá? Eu deixei como opcional as informações de endereço, mas o importante é isso, a classe base muda e a gente tem uma definição de vocabulário específica. O ID, nesse caso, o conteúdo que vai vir para os meus formulários é o FID. Por quê? Porque o F é um relacionamento. Ele vai ser um atributo do meu objeto, ele vai ser um atributo do meu objeto pessoa, que vai apontar para o objeto UF que tem as informações da UF. Qual é a sigla da UF, qual é o ID da UF e o nome da UF. Ou seja, ele vai representar o relacionamento. Tá? O nome do meu objeto, .f, é o relacionamento, objeto.f underline ID é o ID daquela UF que está gravado no próprio objeto. Tá? Então, eu tenho adotado esse padrão para diferenciar uma coisa da outra, né? E é bem útil a gente fazer isso. Depois a gente vai ver na prática como que isso nos auxilia. Ok? E eu tenho mais alguns campos aqui que eu coloquei nesse nosso exemplo. Eu coloquei um tipo de pessoa, tá? Se ela é uma pessoa física ou se ela é uma organização, uma pessoa jurídica. Eu não coloquei como pessoa jurídica porque às vezes necessariamente o cara não é uma pessoa jurídica. Pode ser uma ONG, pode ser uma associação de bairro, pode ser, sei lá, um grupo de amigos. Não necessariamente é uma empresa, né? Não tem um CNPJ formal, né? Mas poderia, né? Poderia ser colocado aí como jurídico, físico ou jurídico. E embaixo eu coloquei um campo único para CPF e CNPJ. Por que eu botei esse campo aqui? Para eu mostrar um esquema de validação de campos. É muito normal que a gente precise fazer validação de entradas nos formulários, né? Validações que nem sempre são validações muito simples. Às vezes não basta verificar se o campo foi ou não preenchido. Às vezes a gente tem que ver se aquilo ali passa num determinado cálculo, como é o caso de CPF e CNPJ. E-mail também vai ter uma validação específica, porque o e-mail, como eu mostrei antes, ele tem que obedecer uma expressão regular. Eu não sei se tem alguma dúvida até agora, eu estou indo meio ligeiro, mas aí depois quando a gente for testando a gente vai com mais calma. Tá? Se tiverem alguma dúvida vocês me interrompam. E aí, por último, telefone. Tá? Telefone também. Botei um telefone como texto.
como um campo textual, tá? Para o cara poder botar ramal, DDD, coloca tudo num string lá e acabou, tá? Muito bem. Definidas essas duas interfaces, o que a gente precisa mais? A gente precisa algumas coisas, por exemplo, esse underline ele está sendo usado em tudo quanto é lugar, ó. Tá vendo? Que é o underline do sistema de tradução. Por isso que eu criei um Message Factory lá no meu arquivo de configuração e eu importo ele como underline, para depois usar esse underline para fazer toda a parte de 18N, a parte de internacionalização. Tá? E o mesmo eu uso a minha expressão regular para validação de e-mail e validação de CNPJ. Eu ainda tenho o módulo RE, que eu uso depois para fazer a validação dessa expressão regular. Tá? Esse módulo util, quem está se perguntando o que ele é só um algoritmo para validar CPF e CNPJ. Eu já incluí ele aqui, depois eu vou fazer uma doação aí. Basicamente ele é o cálculo matemático dos dígitos, tá? Então você passa aqui o CPF ou o CNPJ, ou um ou outro, e aí pelo tamanho do campo ele já vai saber se aquilo ali é um CPF ou se é um CNPJ, e ele já vai proceder com a validação, tá? Aí aqui embaixo tem a rotina específica de CPF e depois embaixo a de CNPJ. É bem simples, é só o cálculo matemático, não tem mais nada nesse módulo aqui, tá? Então, vou botar aqui, seguir PEP8 e está feito o esquema, tá? O que tem aqui para baixo, tá? Aqui para baixo tem mais algumas convenções que a gente também pode definir nas interfaces. Só para deixar claro, aqui na parte do modelo de dados do nosso db.py, a gente só define as tabelas. Tá? No meu caso, antes eu tinha definido a UF, e aqui eu estou definindo a pessoa da mesma forma que a UF. Tá? E lá no meu modelo de interfaces, eu defino as interfaces que aquelas tabelas vão implementar, que é usando o ZOP esquema. Ou seja, aqui eu mostrei o ZOP esquema da tabela de UF e da tabela de pessoa. E aqui eu tenho a implementação das tabelas propriamente dita. Essa tabela de pessoa eu nem mostrei para vocês, mas vocês já podem deduzir como é que ela é. Ó. Ela tem o ID, nome, e-mail, endereço, bairro, CEP, cidade, UF. Aí o UF, eu já tinha mostrado na aula passada, eu tenho o ID da UF, que é a minha coluna, e ele tem uma propriedade de ser uma chave estrangeira para UF.id, que é o ID da minha tabela UF aqui em cima. Tá? Então, isso aqui já é declarado entre aspas para eu fazer a avaliação lazy, tá? Justamente para depois, em algumas situações, é conveniente eu fazer assim e não assim. Porque aqui o f.id, na verdade, não é a tabela UF, eu teria que ter um identificador Python chamado UF, né? Não é exatamente o que eu quero, tá? Aí começa a dar problema de importe cíclico, porque eu tenho uma chave estrangeira para uma tabela que ainda não está declarada no módulo. Então algumas coisas aqui elas acabam tendo que ser declaradas como string, por causa que depois, na hora que o módulo é importado, ele faz a avaliação e vai interpretar isso. Tá? Eu também expliquei na aula passada esse backref. Ou seja, eu tenho o F, que é o relacionamento, a pessoa vai ter objeto pessoa, ponto F, vai ter a UF daquela pessoa, né? um apontador como se fosse um apontador da minha chave estrangeira apontando para a minha UF. E nesse ponto F eu vou ter um nome, vou ter a sigla, vou ter o ID dela. Estando na UF, é interessante que eu tenha a minha chave de trás para frente, né? Que eu consigo ler sempre os relacionamentos em modelos relacionais. Eu leio os relacionamentos dos dois sentidos, né? De pessoa para UF e de UF para pessoa. Então eu posso saber em que UF uma pessoa está cadastrada. O Joãozinho está cadastrado como sendo do Rio Grande do Sul. E estando no registro do Rio Grande do Sul, eu posso saber quais são todas as pessoas que estão ali. Né? Como é um relacionamento de 1 para N, eu tenho essa visão. Né? Aí, eu estando na tabela UF,
se eu fizer lá, desde um objeto f, o f.pessoa, que é o backref aqui, eu vou ter todas as pessoas que estão cadastradas naquela UF. E isso vai ser uma lista. Tá? Não vai ser um escalar. E aí depois eu só tenho o restante dos campos. Tá? Telefone, CNPJ, tipo de pessoa. Não precisa estar na mesma ordem. A ordem que os campos vão aparecer na tela é definida pela interface. Aqui a ordem que os campos estão dentro da classe é a ordem que os campos, que as colunas vão ser criadas no banco de dados. Tá? Essa ordem ela não precisa bater. O que precisa bater é só o nome. O nome ele precisa bater para depois o conceito de adaptação conseguir pegar o valor que está sendo mostrado no formulário e popular aquele controle do formulário com o conteúdo que está vindo da tabela. Então o nome das coisas ele tem que coincidir. Mas eu acho que eu devo ter feito certinho. Vamos contar quantos campos são. Com o ID são 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Vamos ver se lá está certinho. Vamos ver se não esqueci nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Então deve tá ok aí a minha definição de campos. 11 campos cada lado e os dois devem estar batendo os nomes. Tá? Daqui para baixo, eu criei uma tabela adicional aqui, que é uma tabela de log. Depois eu vou mostrar, se der tempo, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer um decorador no sistema para guardar logs de coisas. Isso aqui já é um código no decorador genérico que eu implementei usando o SQL Alchemy. É uma tabela de log. Basicamente ela grava quem fez o que em qual URL. Tá? Ou seja, é um decorador que você pode aplicar em qualquer lugar de métodos do seu código. Ele grava numa tabela SQL quem executou aquele método e com quais parâmetros. Tá? Enfim, tá aqui só para se der tempo eu vou mostrar no código. E daqui para baixo eu tenho uma espécie de código unitário que aciona, né, os métodos desse meu modelo. Vai lá, cria as tabelas, cria os objetos, popula os relacionamentos. Né? Então daqui para baixo eu vou explicar daqui a pouco. Vamos voltar lá no meu arquivo de interface que tem algumas coisas para a gente ver ainda. Daqui para cima, então eu defini na minha interface todos os campos que vão aparecer no momento da adaptação, né? Como que aqueles campos que estão lá no SQL vão ser representados para o Z3CForm nas minhas interfaces. Só que é interessante que alguns desses campos eles têm uma semântica um pouco mais elaborada, que eles sofram validações. Tá? Existem dois tipos de validação. A validação que ela pode ser feita por um validator, por um form validator, e existe um segundo tipo de validação que a gente não vai precisar aqui, mas eu posso mostrar para vocês, que é a invariante. Tá? O nome invariante é meio estranho, tá? Mas basicamente as invariantes ela é um design pattern que é utilizado pelo Z3CForm para fazer validação de campos que dependem um do outro. Por exemplo, você quer fazer a validação de um cadastro, só que aí deixa eu formular um exemplo. Enfim, você tem lá dois campos, tá? O campo A ele só é obrigatório caso o campo B seja informado como verdadeiro. Caso contrário, o campo A ele é opcional, tá? Então, quando você tem o valor de um campo dependendo de outro campo para ser validado, ou seja, você precisa conhecer mais de um campo para poder escrever uma validação, você não vai conseguir usar esse padrão que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o padrão de decorators para validadores. Tá? Mas existe uma forma de fazer isso, que é utilizar as invariantes. Tá? Invariantes é uma forma específica de fazer isso. Tá? É óbvio que aí teria que formular um exemplo específico, tá? Mas existe isso. E aí com invariantes você consegue validar qualquer tipo de coisa. Tá? Porque obviamente os campos são validados individualmente, depois são validadas as invariantes daquela classe. Tá?
Vamos mostrar o validador de CEP, por exemplo. Esse aqui é um validador bem simples. Essa sintaxe aqui, eu não sei quem é que está habituado, mas isso aqui é um decorador. Tá? Na verdade, eu estou embrulhando, né, através desse decorador, um determinado método ou um determinado campo. Tá? Nesse caso aqui, eu estou embrulhando o validate CEP, que é esse método aqui, com um decorador form.validator, que ele diz respeito ao field ipessoa.cep. Quem é ipessoa.cep? É o campo CEP que eu defini aqui na minha interface, aqui em cima. Tá? É esse cara aqui. Tá? Percebam que o nome da minha interface é ipessoa, ipessoa.cep é esse cara. Tá? Então o que eu estou dizendo nessa minha sintaxe aqui? Ele vai receber um valor, e aí ele vai retornar, ele vai simplesmente passar batido, né? Se esse valor é verdadeiro, se esse valor é um valor válido. Caso contrário, ele vai levantar uma exceção. Tá? Se ele levantar uma exceção, quer dizer que ali tem um erro de validação. Tá? Então o que eu testo? Valor está vazio? If value, valor está vazio? Se ele não estiver vazio, ele vai entrar no if. Ele vai ser verdadeiro, né? Não vai estar vazio, vai entrar no if. Aí o que faz essa linha aqui? Essa linha ela filtra o meu value caractere por caractere e deixando apenas dígitos. Tá? Ele testa. É um list compression, né? C for C in value if c.isDigit. Ou seja, é uma forma de filtrar o meu value caractere por caractere e transformar ele numa string que é só formada por dígitos de 0 a 9. C.isDigit só vai ser verdadeiro para 0 a 9. E aí o que ele vai testar? Ele testa se o tamanho disso é diferente de 8. Se for maior que 8 ou menor que 8, ele vai levantar uma exceção. Então esse é um validador. Tá? Aqui embaixo eu tenho outros códigos validadores para deixar de exemplo para vocês. Tá? Eu já tenho o validador de e-mail e o validador de CNPJ. O Jefferson está falando aqui, ó, a validação de CPF e CNPJ não poderia ser um validador invariante? De fato, poderia. A gente poderia tentar descobrir se o cara informou um CPF e marcou o cadastro como sendo de pessoa jurídica, né, de organização. Ou se ele fez o contrário, né? Se ele informou um CNPJ e marcou como pessoa física, né? A gente poderia fazer isso como invariante. Legal, vou ver se eu consigo implementar esse invariante. A única coisa que eu botei nesse cadastro é que CPF e CNPJ eles são opcionais. Então pode acontecer, por exemplo, do cara marcar que ele é uma pessoa física e não botar nada como CPF e CNPJ. Tá? Pode acontecer. Pelo menos do jeito que eu botei aqui, que eu implementei, poderia botar os dois como obrigatórios e depois testar numa invariante. Tá? Vou ver. Se der tempo, vou implementar. Obrigado, Jefferson. Valeu. Muito bem. Essas duas validações que estão aí embaixo, validações de e-mail e validação de CNPJ, elas são um pouquinho mais elaboradas, elas não são só um teste de string. No caso da validação de e-mail, eu testo se foi informado um valor, e aí depois eu passo um match de expressão regular. Passo lá a expressão regular que valida e-mail do clone, e aí eu faço um match do valor que foi passado. Se o valor deu match na minha expressão regular, e isso aqui deu none, quer dizer que ele não casou com a expressão. Então aquilo ali não é um e-mail válido. Resultado, eu dou a mensagem de e-mail inválido numa exceção. Quando eu dou rise dessa exceção, ele simplesmente para tudo. Ele não vai gravar, ele vai dar rollback da transação, se ela estava no meio, né? E isso me garante que eu não vou ter o meu dado inválido lá no meu sistema. A de baixo também. A de baixo eu testo, e aí eu disparo aquele meu método utilitário daquele meu módulo TILS, que faz o cálculo do meu dígito. Tá? Então lá eu já tenho, né, o
o método que vai retornar verdadeiro ou falso, se aquilo ali é um CPF ou CNPJ válido ou não, tá? Beleza. E é isso, tá? O que falta para isso de fato funcionar? Bem, falta a gente testar. E depois a gente colocar isso dentro do Zope, porque do jeito que a gente fez aqui, por enquanto a gente ainda não depende muito do Zope, né? A gente consegue, por exemplo, executar esse módulo db.py sozinhos, tá? Vamos continuar então, só antes de eu começar a querer ligar esse módulo e querer exercitar essas classes, vamos ler o que tem daqui para baixo, tá? Desse ponto do db.py para baixo, a gente vai começar a utilizar o SQL Alchemy, tá? A de fato exercitar o nosso código, fazer com que ele seja executado, tá? É uma boa forma da gente testar, a gente exercitar os métodos, né? Então o que a gente faz? Bem, aquele flagzinho que eu coloquei lá no meu config, if create all tables, o que ele vai fazer? Ele vai dropar todas as tabelas e vai criar todas as tabelas para mim. Isso é legal porque quando eu estou desenvolvendo, eu uso lá um banco de dados de teste, às vezes eu mudei uma estrutura de uma tabela, eu quero que ele recrie para mim rapidinho todas as tabelas já com os relacionamentos atualizados. Então isso aqui já faz para mim, ó. Eu crio um objeto metadata, eu pego lá da minha classe base, que é o meu declarative, né? Eu pego o ponto metadata e eu dou um drop all e um create all. Drop all vai dropar todas as tabelas e o create all vai criar todas as tabelas para mim. Passando quem? Passando o engine. Tá? O engine, se vocês lembram, aqui no início a gente criou ele, ó, com o DSN. Tá? De novo, esse trecho aqui ele só é executado quando esse módulo ele é exercitado pelo ZOPy ou pelo Python, tá? Essa parte de código aqui que faz manipulação baixo nível de tabelas, ela é desprezada quando a gente importa o módulo DB dentro do contexto de um plone product, né? Ou seja, se a gente estiver importando, esse underline name não vai ser igual a main, vai ser igual provavelmente ao nome do módulo. Aqui embaixo eu testo. If not create samples, ou seja, não é para criar os registros de exemplo, eu dou um sys.exit. Será que eu importei o sys? Eu acho que não. Não importei. Vamos importar ele aqui. Aqui no início vamos dar um import dele. Import sys. Fazer um sys.exit é uma forma de interromper o fluxo de execução de um código, né? E aí daqui para baixo eu vou começar a criar registros, tá? Vou criar registros no meu banco de dados utilizando o SQL Alchemy. Crio um session, né? A manipulação de objetos, de registros, ela é sempre feita através de um session. E aí aqui eu tenho, por exemplo, a criação das minhas UFs. Eu fiz uma estruturinha aqui, só para não ter que fazer 27 vezes a mesma chamada, né? Eu criei uma estruturinha de dados aqui que é um stringão, tendo a sigla e o nome do lado, né? E aqui embaixo eu faço um parsing dela, tá? Eu só transformo ela numa estrutura de dados e aí depois o que eu faço? Eu crio um objeto F. Quem é o F aqui? O F é uma classe, tá? É uma classe, uma instância daquela classe o F que herda de declarative. Tá? Aqui eu estou criando o objeto F, passando a sigla como sendo o F de sigla e o nome, o F de nome, que é a minha estrutura de dados que eu mastiguei aqui. E aí para cada um desses eu dou um session.add. No momento que eu dou um session.add passando esse objeto, ele criou o objeto no banco de dados para mim. Tá? Eu já posso considerar que o objeto foi criado. Vamos ver aqui como é que são criadas pessoas, tá? Eu vou dar uma simplificada, esse código está muito cheio de firula. Mas vamos criar aqui um objeto pessoa. Pessoa PS1, né? Pessoa 1 é uma instância da classe pessoa. Aí eu vou passar nome e e-mail. Nome e e-mail. Isso aqui não precisa. Nem isso aqui. Assim está mais simples.
faltou uma aspa aqui. Agora sim. É isso aí. Aqui também falta botar nome, e-mail. Faltou aspa. Ok, agora sim. Percebam que aqui eu não estou passando todos os campos. Eu poderia passar o endereço igual não sei o que, CEP igual não sei o que lá, e ele vai passar esses campos para o meu banco de dados, tá? Por que eu estou passando só nome e e-mail? Porque é os únicos dois campos que eu defini como obrigatórios, tá? Como é que a gente vê isso? Volta lá na definição da minha classe e vamos ver quem deles são obrigatórios. Nome, no label false. Ser no label para o SQL Alchemy significa que o valor desse campo não pode ser nulo. Nesse caso, no label false, ele não pode ser nulo. Resultado, ele é o campo obrigatório. Ele vai ser traduzido para uma coluna que não pode ser nula. Tá? Quem é que tem no label false? Bem, nesse caso, ele tem o nome, o e-mail e tem o tipo da pessoa. Tá? O tipo da pessoa também está como no label false. Vamos declarar ele também. Todos os demais ele aceita nulo. Então vamos declarar lá o tipo de pessoa. Também precisa. Tipo pessoa física. Tipo pessoa física. Vou quebrar essa linha aqui, né? Tá meio... Então, até aqui eu criei um objeto, aqui eu criei outro objeto. E aqui o que eu fiz? Aqui eu fiz commit explícito. Commit explícito da minha transação. Tá? Então é isso. Tá? Se eu quiser, por exemplo, dizer agora que a pessoa PS2 ela está num determinado estado. Tá? Ela está numa determinada UF. Tá? Aqui eu vou saber, por exemplo, pela ordem, né, que o Acre vai gerar o ID 1, Alagoas 2, Amapá 3. Digamos que eu queira botar ele no Amazonas. Vou ter que botar o ID 4, né? Então eu poderia fazer assim, ó. UF ID igual a 4. Ele já vai estar relacionado com o Amazonas. Tá? Ah, eu peguei uma aspa errada aqui. Pronto. É isso aí. Tá? Bem, é isso. Vamos testar agora, ver se isso funciona, né? Vamos testar se de fato essa nossa API para criar registros, criar tabelas, manipular registros, se isso funciona. Perceba que eu não escrevi SQL. Tá? Um dos grandes objetivos do SQL Alchemy é justamente me propiciar a manipulação dessas informações sem eu precisar escrever SQL. Aqui eu estou inserindo registros no meu banco de dados, estou criando tabelas e não estou fazendo SQL nenhum. Tá? Então vamos lá. Salvamos aqui, vamos testar. Agora vamos ver se a gente sai do outro lado. Deixa eu abrir dois SSH, que aí eu deixo um terminal aberto. Ok. E no outro eu testo o Zope. Só para simplificar. Vamos ver se vai dar algum erro de sintaxe.
Ah não, ele está rodando, tem que derrubar ele. Está rodando no supervisor, eu preciso erguer em foreground, então eu tenho que tirar ele para ele não reclamar que a porta está ocupada. Vamos ver se deu algum erro. Beleza, aparentemente não deu nenhum erro de sintaxe. Como é que a gente roda aquele db.py? Bem, é o seguinte. Se a gente rodar isso como Python db.py não vai funcionar. Tá? Por quê? Porque esse interpretador Python é o Python do sistema operacional. Tá? Só para a gente lembrar, esse Python é o Python 2.6 do sistema operacional. E esse Zope que a gente está usando, esse Plone, ele roda com a versão 2.7. Ele tem um Python próprio. Tá? E é nesse Python próprio que está instalado o SQL Alchemy, que já está instalado o driver do Python MySQL. Então não é esse Python que eu tenho que rodar. Para eu rodar, eu vou ter que rodar o seguinte cara. /opt zope plone 42 zinstance bin zopai. Só que é com sudo. Aqui. Agora sim. Esse zopai aqui é o interpretador Python que está usando o Python 2.7. Tá? Vamos ver aqui, import sys from pprint import pprint sys.pef. Só que pprint é uma função, né, tia? Aí não vai. Ó, perceba que ele está usando o Python 2.7 aqui. Tá? Justamente o que a gente queria. Então beleza, com esse cara aqui a gente vai ter o SQL Alchemy. Deixa eu ver se eu consigo. Import underline MySQL. Funciona. Tá? Import SQL Alchemy. Funciona também. Então esse aqui é o nosso Python. Tá? Vamos rodar ele então. Chamamos aqui o db.py. Ah, tem um errinho. Eu fiz um import errado aqui. Não. Estranho. Deixa eu ver uma coisa. O zopai ele tá aqui.
Não tá achando esse import, deveria estar achando. O que eu fiz de errado? Ele está reclamando na linha 5 do DB. Vamos ver. Vamos ver aqui. Chamamos no Zopy. Sudo from chiru.alchemyform import history meta alchemyforms. É alchemyform sem o S. É isso aí. Deixa eu fazer um sed. A maneira mais fácil de corrigir esse tipo de coisa é fazer um sed in place. Chiru. Fazer alchemyforms por alchemyform em asterisco. Vamos ver se agora vai. Ó, esse aqui já é um pouco mais chato. Ele tá reclamando do plano de diretivos. Esse aqui eu não esperava. O plano de diretivos, se eu não me engano, ele ficou deprecated no 4.2. Até o 4.1 ele ainda funcionava. No 4.2 eles pararam de utilizar. Muito bem. O que eu vou usar no lugar dele agora? Ele é usado só no interfaces. Que é o form. Tá. Ele mudou para Plone app directives. Deve ser isso.
Ah, tá aqui, ó. Vamos ver se é isso. Eu nem vou olhar isso aqui. Vamos ver lá direto no fonte. Que aí é bom acontecer essas coisas em curso, porque aí depois o pessoal, quando se pega num exemplo antigo e não sabe o que fazer, já aprende. Basicamente esse pacote ele foi renomeado. Então, digamos que eu não sei. Eu sei que é alguma coisa de directives, mas eu não sei mais o que que é. Eu posso vir, por exemplo, no build out cache, eggs. O que que tem a ver com directives? Ó, só tem o redirector. Ah, eu sei o que que é. Tá faltando uma dependência. Tá faltando uma dependência. A dependência a gente pode colocar ela no build out. É o plone.directives. É isso. É por isso. Não é por causa do 4.2. A gente tem que botar no build out como dependência também. É esse cara aqui. Então, esse aqui é o plone.directives.form, né? Que ele é opcional, ele é um pacote grokado, né? Ele tem todas aquelas funcionalidades e ele tem essas peculiaridades de ter suporte a diversos esquematas que a gente utiliza na nossa aplicação, mas ele tem algumas outras coisas, como form widget hints, para pegar um widget pegar um determinado campo e esconder ele ou deixar ele como hidden, tá? Ter esses decorators aqui também. Tem os validadores, tá? Que já faz parte do plano de directives, os validadores também. A parte de invariantes, que depois eu vou mostrar. Enfim, deve estar faltando esse cara. Vamos colocar ele lá no nosso setup PY e rodar o build out, tá? Justamente para a gente poder instalar ele. Entra no Z-Instance, src, Chiru Alchemy-Form, Emacs do setup PY, e aqui vamos adicionar o plone.directives. Tá? Eu acho inclusive que o pacote, eu não sei se é plone directives ou plone directives form. Eu acho que é directives. O directives form é só um subpacote. Deve ser o directives form. Ok. Vamos testar assim, ver se assim vai, senão a gente põe directives form. Rodamos o build out, porque é mais uma dependência que eu tinha esquecido. ./bin build out -c develop cfg. Agora sim. Vamos ver se ele baixa. Não achou. Vamos pegar o ponto .form, que nem tá lá no PyPy. Agora sim.
Vamos ver se vai. É chato porque esse tipo de coisa você faz uma vez só, depois leva um tempão, não precisa mais usar. Acaba esquecendo. Ele baixou. Baixou o plano de diretivos e mais uma dependência dele. Esse RFC 822. Ok, parece que foi. Funcionou. Tá rodando ainda. Beleza, perfeito. Então agora vamos lá para o nosso diretório. Chiru Alchemy-Form, cd Chiru Alchemy-Form. Chamamos o Zopai, que é o /pt, Zoup, Plones e Instance, bin, Zopai, rodando db/py. E rodou. Ó, percebam aqui que ele executou sem problema nenhum. Vamos ver se agora, de fato, ele criou o banco de dados com as tabelas para a gente. MySQL-u root, -p root, no banco de dados agenda. Show tables. E está aí nossas tabelas. Vamos dar um describe de UF, describe de pessoa, e está perfeito, do jeito que a gente queria. Então, até aqui, perfeito. Vamos ver se ele criou os dados. Então, select asterisco from UF, criou. Ele não está mostrando os acentos aqui, não é problema da minha tela, tá? O problema é que eu tenho que passar explicitamente a string de conexão para o meu MySQL, porque senão ele vai querer conectar isso provavelmente como ISO, alguma coisa assim, que é o character code padrão do MySQL, tá? Teria que chamar o MySQL client com um parâmetro char7 para aqui, ó. Deve ser esse cara. Tem que passar um parâmetro adicional aqui. Acho que é assim. Agora foi. Ó, agora funcionou. Tá? E vamos ver se a tabela pessoa também ficou certinha. Ficou. Trouxe com acento também. E perceba que o Tião Macalé aqui, ele tá... cadê o campo F? Tá aqui, ó. O campo F aqui no primeiro registro ele tá nulo. E nesse aqui ele tá como sendo 4, que é o Amazonas. Tá? Então tá perfeito também. Tanto os dados no formato, codificação, relacionamento, tá tudo perfeito, tá? Do jeito que a gente tinha que fazer. Tá ok? Bem, agora são 9 horas. Acho que já deu uma boa avançada aí. Eu vou fazer commit desse código, aí depois a gente vai fazer um intervalo. Aí depois do intervalo a gente vai começar a analisar o que vai ser necessário a gente fazer nesse nosso sistema para ele começar a poder acessar essa API do SQL Alchemy lá dentro do Plone. Tá? Por enquanto aqui a gente está trabalhando num nível muito baixo, a gente está manipulando diretamente os dados usando a API do SQL Alchemy, instancia a classe UF e no construtor lá atribui, né, os nossos valores para os campos, mas isso é muito baixo nível, né? A gente tem que começar a gradativamente subir o nosso nível para daqui a pouco conseguir manipular a string de conexão pela interface do Plone, criar os formulários usando o Z3C Form e depois usar essa API do SQL Alchemy
enfim, botar uma interface por cima dessa camada de objeto relacional, né? Mas, enfim, o serviço grosso, né, que era conectar o Zope com o SQL Alchemy, está pronto, está funcionando, está testado. Tá? Vamos fazer commit disso, e aí depois vocês já podem avaliar o código já fica lá no GitHub, vocês já podem brincar com ele. Tá? Deixa eu fechar aqui. Bem, não devia ter fechado. Mas vamos lá. opt zope clones instance src chiru alchemy form. Git status. Vamos ver o que tem aqui. O git ignore eu tive que modificar, botar só os arquivos de extensão tiozinho, né, para ele não pegar os meus backup de Emacs. O setup py, a diferença dele é que aqui eu tive que adicionar, né, não foi comitado da aula passada, né? Na verdade, não. A gente não chegou a utilizar ainda nesse produto o Grok, tá? Mas eu já vou deixar pronto, porque depois a gente vai escrever as views do Z3CForm usando o Grok para ficar um pouco mais claro, né? Mais didático. É óbvio que depois vocês vão poder usar a estratégia que eu usei na aula passada de fazer com os XML, mas eu já vou ensinar com o Grok. Então, tem o Grok, tem o Z3CSA config, o MySQL Python e o plano de directives, que a gente utilizou, né? Para declarar as validações, declarar os field sets, tá? Então, esses caras aqui entrou no setup. Quem mais que a gente modificou? Bem, a gente escreveu o config py, que tem aqueles flags, o módulo db, que é o módulo que tem o banco de dados propriamente dito, o módulo util, que tem a minha rotina de validação de CPF e CNPJ, que é só o cálculo matemático, né? O módulo interfaces, que tem toda a descrição do Zope esquema, que depois é utilizado para fazer a adaptação das classes. A gente não está usando essas interfaces ainda, a gente só exercitou o dbpy, né? Só utilizou a API do SQL Alchemy, a gente não fez uso ainda dessas interfaces, eu só mostrei que é importante a gente já declarar elas, porque depois a gente vai usar. E tem esse módulo History Meta, que eu já estou dando de presente para vocês, caso vocês queiram utilizar, que ele é útil para fazer desenvolvimento de banco de dados versionado. Vocês viram que antes, lá quando eu chamei o prompt do MySQL, ele me trouxe as tabelas UF, pessoa e log. Tem uma terceira tabela lá chamada log. Ele criou uma tabela adicional para cada uma delas, que é com o underline history, né? Nessas tabelas adicionais é que são guardados os registros que são excluídos, os registros que são alterados, tá? Isso é o tipo de coisa que você usa se você quiser, tá? Isso é um exemplo que está no próprio SQL Alchemy, um exemplo bem conhecido, que eu portei para utilizar com o Plone, tá? Então, vamos lá. Git commit -a --message added initial implementation of SQL Alchemy models and Zope schema interfaces. Ok? Faltou dar um git add desses caras aqui, né? Vamos botar a mesma mensagem. Ok. Git pull. Git push. E beleza, já está no GitHub. Então, sudo su. Ok, parece que está rodando. Vamos ver lá no GitHub. Já deve ter entrado os commits aqui. Commits. De fato entrou, ó.
né? Eu poderia ter juntado esses commits aqui no Git, ele te permite isso, mas eu, enfim, fiz 2 aí, não tem problema não. Vamos ver esse aqui. É aqui. Então tá aí, ó, meu módulo config, que tem lá minhas expressões regular, meu módulo db, que tem, deixa eu aumentar aqui a fonte, meu módulo db, que tem um monte de import, e aí depois tem a tabela de UF e tabela de pessoa, e a tabela de log, que a gente não está usando ainda. Essa tabela de log, enfim, não sei nem se vai dar tempo de a gente ver no curso, se der eu vou mostrar, se não, paciência. E aqui embaixo o código que exercita essas classes todas, tá? Que vai lá e cria de fato os meus objetos, meu objeto pessoa, e adiciona ele na seção. Cria outro objeto pessoa, adiciona na seção. Isso aqui seria equivalente a dar um insert, rodar esse insert no banco, né? Esse history method já está documentado aqui da onde eu tirei, né? É uma classe bem grande. E as interfaces que são baseadas no Zope Schema, tá? Então aqui a interface para o F, a interface para a pessoa e o campo que tem o relacionamento com o F. Esse vocabulário a gente não implementou ainda, tá? A gente vai ter que implementar ele, a gente vai ter que começar a desenvolver os formulários agora, né? Então tem uma série de coisas para fazer ainda para tornar isso uma aplicação web completa, tá? A gente tem que fazer uma view para listar as pessoas, e um formulário para adicionar, um formulário para editar e uma view para excluir. Tá? A gente tem que fazer todo o CRUD, né? A gente vai ter que implementar todo ele. Até existem classes já mais ou menos prontas que te auxiliam a fazer isso, mas eu vou mostrar passo a passo, tá? Ensinando linha a linha todo o framework, porque senão depois fica aquela sensação de que alguma coisa está escondida, alguma coisa está simples demais, né? Tá bom? Então tá, pessoal, por enquanto é só, a gente só fez a parte agora de modelo e as interfaces que depois a gente vai utilizar no Z3C Form. Vamos fazer um intervalinho agora de 10 minutos, aí na volta vamos dar continuidade nesse processo, vamos ver se a gente consegue criar os formulários, não sei se os formulários, mas pelo menos os validadores não, os vocabulários, validador eu já criei, e aí vamos iniciar com a criação dos formulários com Z3C Form. Tá? Os formulários com Z3C Form eu já tenho uma classe base que eu desenvolvi, que ela auxilia na criação dos CRUDs, né? Mas querendo ou não, leva um certo tempo para eu explicar e mostrar como é que isso foi definido. Estou fazendo passo a passo para deixar mais simples para vocês. Tá bom? Intervalinho então, pessoal, 10 minutos, aí daqui a pouco voltamos com o restante da aula.